Olá, queridos ouvintes. Eu sou o Hendrik. Sejam muito bem-vindos a esse momento de tranquilidade, onde as preocupações do dia a dia podem ser deixadas de lado e o corpo e a mente podem finalmente descansar. Esse é o seu momento para relaxar, soltar-se e deixar-se levar pelas palavras que vão te conduzir a um sono tranquilo e reparador. Encontre uma posição confortável na sua cama. Feche os olhos e respire fundo. Inspire pelo nariz, enchendo os pulmões de ar. Expire devagar, soltando toda a tensão. Repita isso algumas vezes, deixando que cada respiração te leve mais fundo em um estado de calma. Agora, imagine-se em um lugar seguro e sereno, onde a minha voz vai te guiar por uma jornada cheia de imaginação e magia. Deixe os sons ao seu redor se misturarem com a minha voz, como se fossem parte de uma melodia suave. Sintam-se seguros e protegidos, como se estivessem envolto em um cobertor quentinho, longe de qualquer preocupação. Enquanto eu conto a história de hoje, quero que você visualize cada cena, cada personagem, cada detalhe. Imagine as cores vibrantes, os sons envolventes, os cheiros que permeiam o ar, como se você estivesse realmente lá, vivendo cada momento. Veja o rosto dos personagens, suas expressões, seus gestos. Sinta as emoções que eles sentem, como se fossem suas. Deixe que a história te transporte para um mundo novo, onde tudo é possível e a magia está ao seu alcance. À medida que a narrativa se desenrola, permita-se mergulhar completamente nesse universo. Sinta a brisa suave no seu rosto, o calor do sol na sua pele, o toque das texturas ao seu redor. Deixe que cada palavra crie imagens vívidas na sua mente, como se você estivesse assistindo a um filme, mas ainda mais real, ainda mais profundo. E quando estiverem prontos, vamos começar. Era uma vez um reino distante cercado por montanhas intransponíveis e florestas densas. Havia uma pequena vila chamada Lumaré. A vila era conhecida por sua tranquilidade e pelo seu povo simples que ali vivia, mas também por um mistério que ninguém ousava discutir em voz alta. A Floresta Esquecida. Um lugar proibido, onde diziam que criaturas antigas e magias perdidas ainda habitavam. No coração de Lumaré vivia um jovem chamado Elion, um rapaz curioso e sonhador, que passava seus dias ajudando o pai na carpintaria e suas noites observando as estrelas, imaginando
o que havia além das montanhas. Elion sempre sentira um chamado estranho, como se algo na floresta esquecida o esperasse. Um dia, enquanto trabalhava na oficina, Elion encontrou um objeto estranho entre as ferramentas do pai. Um pingente de prata em forma de folha, com runas antigas gravadas em sua superfície. O objeto parecia pulsar com uma energia suave, e Elion sentiu uma conexão imediata com ele, sem saber porquê, e decidiu guardá-lo. Naquela noite, enquanto dormia, Elion teve um sonho vívido. Ele viajava por uma floresta escura, guiado por uma luz prateada que emanava do pingente. No centro da floresta, ele encontrou uma árvore colossal, cujas raízes brilhavam como estrelas. Uma voz ecoou em sua mente e dizia: "Encontre-me, Elion. O destino do reino depende de você." Ao acordar, Elion sabia que não poderia ignorar o sonho. Ele decidiu partir para a floresta esquecida, mesmo sabendo dos perigos que o aguardavam. Antes de sair, ele deixou uma carta para seus pais, explicando que precisava seguir o seu chamado. Pegou um pouco de comida, uma capa e, claro, o pingente de prata. Ao entrar na floresta, Elion sentiu o ar ficar mais frio e pesado. As árvores pareciam sussurrar segredos antigos, e a luz do sol mal conseguia penetrar a densa copa das árvores. Ele seguiu adiante, guiado por uma intuição estranha, como se o pingente o conduzisse. Após horas de caminhada, Elion encontrou algo inesperado. Uma clareira iluminada por uma luz suave, onde uma figura misteriosa o aguardava. Era uma mulher, vestida com roupas feitas de folhas e musgo, com olhos que brilhavam como o luar. Ela se apresentou como Aelara, a guardiã da floresta esquecida, e disse que o pingente que Elion guardava era a chave de Luminara, um artefato antigo que poderia salvar o reino de uma ameaça que se aproximava. Aelara explicou que há séculos a floresta esquecida havia sido o lar de uma civilização poderosa que usava a magia das estrelas para proteger o mundo. No entanto, um grande mal havia surgido, e a civilização foi forçada a selar sua magia em 3 artefatos: a chave de Luminara, o cristal de Solaris e o cajado de Umbra. Agora, esse mal estava retornando, e Elion era o único que poderia reunir os artefatos para impedir a destruição. Elion sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma determinação que nunca antes experimentara. Ele concordou em ajudar Aelara e partiu em sua jornada, sabendo que o primeiro passo seria encontrar o cristal de Solaris escondido nas cavernas do vapor, um lugar cheio de perigos e armadilhas. Guiado pelas instruções de Aelara, Elion seguiu em direção às cavernas de vapor, localizadas no coração de uma cadeia de montanhas ao norte da Floresta Esquecida.
O caminho era íngreme e cheio de obstáculos, mas o pingente de prata parecia aquecer sempre que ele estava no caminho certo, como se o estivesse guiando. Após dias de viagem, Elion finalmente avistou as cavernas. A entrada era imponente, com colunas naturais de pedra que pareciam guardiões silenciosas. De dentro, saía uma névoa densa e quente que dava nome ao lugar. Elion hesitou por um momento, mas lembrou-se das palavras de Aylara. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente, apesar dele. Respirou fundo e entrou. Dentro das cavernas o ar era úmido e quente, e o chão estava coberto por poças de água quente que emitiam vapores. Elion avançou com cuidado, evitando as fendas no chão e os gases que subiam delas. Ele logo percebeu que as cavernas eram um labirinto, com túneis que se ramificavam em todas as direções. Enquanto explorava, Elion encontrou algo inesperado. Uma série de gravuras antigas nas paredes da caverna. Elas contavam a história de uma grande batalha entre os Guardiões da Luz e as Criaturas das Sombras. Em uma das gravuras, ele viu uma figura segurando o cristal de Solaris, cercada por raios de luz que afastavam as trevas. Elion sentiu que estava no caminho certo. No entanto, as cavernas não estavam desabitadas. Elion logo percebeu que estava sendo observado. Pequenos olhos brilhantes apareciam nas sombras, e sons de arrastar ecoavam pelos túneis. De repente, uma criatura saltou em sua direção. Era uma aranha de vapor, uma besta do tamanho de um lobo, com pernas longas e afiadas, e um corpo coberto por uma carapaça brilhante. Elion não tinha armas, mas lembrou-se do pingente. Ele o segurou firme e sentiu uma energia quente fluir por seu corpo. Quando a aranha atacou novamente, ele instintivamente ergueu o pingente e um feixe de luz prateada emanou dele, repelindo a criatura. A aranha recuou, chiando, e desapareceu nas sombras. Após o confronto, Elion percebeu que o pingente não era apenas uma chave, mas também uma ferramenta poderosa. Ele continuou a explorar as cavernas, usando o pingente para iluminar o caminho e afastar as criaturas que o ameaçavam. Finalmente, ele chegou a uma grande câmara no centro das cavernas. No meio dela, em um pedestal de pedra, estava o cristal de Solaris. O cristal era magnífico, brilhando com uma luz dourada que parecia pulsar como um coração. Elion se aproximou, mas, ao tocar no cristal, uma voz ecoou na câmara. Prove seu valor, buscador. De repente o chão começou a tremer, e uma figura feita de pedra e vapor surgiu diante dele. Era um guardião de pedra, uma criatura antiga criada para proteger o cristal. Elion sabia que não poderia vencer o guardião com força bruta. Ele olhou para o pingente e para o cristal, e uma ideia surgiu em sua mente. Ele ergueu o pingente e concentrou-se na luz que ele emitia, imaginando-a se conectando com a energia do cristal.
Para sua surpresa, os dois artefatos começaram a ressoar, criando uma onda de energia que envolveu o guardião. A criatura parou, como se reconhecesse Elion como digno, e então se desfez em uma névoa dourada. Com o guardião derrotado, Elion pegou o cristal de Solaris. Ele sentiu uma onda de calor e poder fluir por seu corpo, como se o cristal estivesse se conectando a ele. Ele sabia que havia dado um grande passo em sua jornada, mas também que desafios ainda maiores o aguardavam. Ao sair das cavernas, Elion foi recebido por uma surpresa. Aylara o esperava do lado de fora. Ela sorriu ao ver o cristal em suas mãos e disse: "Você está mais perto do que imagina, Elion. Mas o caminho à frente será ainda mais perigoso. O próximo artefato, o Cajado de Umbra, está nas Terras Sombrias, um lugar onde a luz mal consegue penetrar. Você está preparado?" Elion olhou para o cristal e para o pingente, sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma determinação renovada. Ele concordou e partiu com Aylara, sabendo que sua jornada estava longe de terminar. Elion e Aylara viajaram por dias em direção às Terras Sombrias, uma região sombria e desolada onde o sol raramente brilhava. A paisagem era árida, com árvores retorcidas e um céu perpetuamente cinzento. O ar era pesado, carregado de uma energia opressiva que fazia até a respiração parecer difícil. Aylara explicou que as Terras Sombrias eram o lar de criaturas que se alimentavam de medo e escuridão, e que o Cajado de Umbra estava escondido em uma fortaleza antiga, protegido por armadilhas e guardiões sombrios. Elion sentiu um frio na espinha, mas sabia que não poderia recuar. Ao se aproximarem da fortaleza, eles foram surpreendidos por uma figura que emergiu das sombras. Era um homem vestido com trapos escuros, com olhos que brilhavam como brasas. Ele se apresentou como Kael, um antigo guardião que havia caído em desgraça e agora servia às forças das trevas. Kael riu ao ver Elion e disse: "Você não pertence aqui, garoto. Volte para sua vila antes que seja tarde demais." Elion tentou argumentar, mas Kael atacou, brandindo uma lâmina feita de sombra pura. Aylara interveio, usando sua magia para criar uma barreira de luz que bloqueou o golpe. Enquanto ela mantinha Kael ocupado, Elion percebeu que precisava agir rápido. Ele segurou o cristal de Solaris e concentrou-se em sua energia, sentindo-a se conectar com o pingente de prata. Uma luz intensa emanou dos artefatos, cegando Kael momentaneamente. Aproveitando a distração, Aylara lançou um feixe de energia que derrubou o guardião caído. Kael desapareceu em uma nuvem de fumaça, mas suas últimas palavras ecoaram: "Vocês não sabem no que estão se metendo." Com o caminho livre, Elion e Aylara entraram na fortaleza. O interior era escuro e úmido, com paredes cobertas por musgo e raízes retorcidas. Eles avançaram com cuidado, evitando armadilhas que disparavam flechas e poços sem fundo. Elion
usou a luz do cristal para iluminar o caminho, enquanto a Elara o guiava com sua intuição aguçada. No coração da fortaleza, eles encontraram o cajado de Umbra. Ele estava em um pedestal de pedra negra, cercado por uma aura de escuridão que parecia repelir a luz. Elyon sentiu uma pressão estranha ao se aproximar, como se o próprio ar estivesse tentando impedi-lo. A Elara explicou que o cajado era um artefato de poder imenso, mas também de grande perigo. Ele havia sido criado para equilibrar a luz e as trevas, mas nas mãos erradas poderia trazer destruição. Elyon sabia que precisava levá-lo, mas também que não poderia usá-lo sem entender o seu verdadeiro propósito. Quando Elyon tocou no cajado, uma visão o atingiu como um raio. Ele viu o reino sendo consumido por uma escuridão implacável, com criaturas sombrias destruindo tudo em seu caminho. No centro do caos, ele viu uma figura envolta em sombras, segurando os 3 artefatos e rindo de forma maligna. A visão desapareceu tão rápido quanto chegou, deixando Elyon tremendo. A Elara percebeu sua angústia e perguntou o que ele havia visto. Elyon contou a visão e ela ficou séria. O tempo está se esgotando, ela disse. Precisamos reunir os artefatos antes que as trevas se espalhem. Eles saíram da fortaleza, mas foram surpreendidos por uma horda de criaturas sombrias que os aguardavam do lado de fora. As bestas eram feitas de pura escuridão, com olhos vermelhos e garras afiadas. Elyon segurou o cajado, mas não sabia como usá-lo. A Elara lutou bravamente, mas estava em desvantagem. Foi então que Elyon entendeu. Ele ergueu o cristal de Solaris em uma mão e o cajado de Umbra na outra, sentindo as energias opostas se conectarem através do pingente de prata. Uma onda de luz e sombra emanou dele, dissipando as criaturas sombrias e restaurando o ambiente de equilíbrio. A Elara olhou para ele com admiração. Você está começando a entender, ela disse. A verdadeira força não está na luz ou nas trevas, mas no equilíbrio entre elas. Com os 2 artefatos em mãos, Elyon e a Elara sabiam que o próximo passo seria o mais difícil. Encontrar o último artefato e enfrentar a ameaça que se aproximava. Mas pela primeira vez, Elyon sentiu que estava no controle do seu destino. Com o cristal de Solaris e o cajado de Umbra em mãos, Elyon e a Elara partiram em direção ao último local onde um artefato poderia estar. O Santuário das Estrelas, num lugar lendário que diziam estar no topo da montanha mais alta do reino. A Elara explicou que o santuário era protegido por uma magia antiga e apenas aqueles com um coração puro e uma mente determinada poderiam encontrá-lo. A jornada até a montanha foi longa e árdua. O caminho era íngreme e cheio de perigos, com ventos gelados e penhascos traiçoeiros. Elyon sentiu o peso dos artefatos, tanto físico quanto emocional, mas sabia que não poderia desistir. A Elara o encorajava, lembrando de que cada passo o aproximava do destino. Ao chegarem ao topo da montanha,
Eles encontraram uma plataforma de pedra cercada por estátuas antigas que representavam os guardiões das estrelas. No centro da plataforma, havia um portal brilhante feito de luz pura. Aylara explicou que o portal só se abriria para aqueles que provassem o seu valor. Elion se aproximou do portal e sentiu uma energia intensa. Ele ergueu o cristal de Solaris e o cajado de Umbra, e o pingente de prata começou a brilhar com uma luz intensa. O portal reagiu, abrindo-se em um vórtice de luz e sombra. Elion e Aylara trocaram um olhar de determinação e entraram juntos. Dentro do santuário, eles encontraram um lugar de beleza indescritível. O chão era feito de cristais que refletiam a luz das estrelas, e o céu acima parecia infinito, com constelações brilhando em padrões desconhecidos. No centro do santuário, em um pedestal de mármore branco, estava o último artefato, a coroa de Luminara, uma peça delicada e poderosa que irradiava uma luz suave e calmante. No entanto, antes que Elion pudesse pegar a coroa, uma figura surgiu diante dele. Era uma mulher vestida com roupas feitas de estrelas, com olhos que brilhavam como galáxias. Ela se apresentou como Líria, a guardiã do Santuário das Estrelas, e disse: "Para reivindicar a coroa de Luminara, você deve provar que entende o verdadeiro significado do equilíbrio." Líria criou uma ilusão que testou Elion de maneiras que ele nunca imaginara. Ele viu visões de seu passado, presente e futuro, confrontando seus medos, dúvidas e desejos mais profundos. Em um momento, ele viu-se como um herói poderoso, mas solitário. Em outro, viu-se como um homem comum, vivendo uma vida simples em Lumaré. Aylara observou em silêncio, sabendo que essa era uma batalha que Elion precisava enfrentar sozinho. Ele lutou contra as visões, lembrando-se das lições que aprendera. A importância da humildade, da coragem e do equilíbrio entre luz e sombra. Finalmente ele ergueu os 3 artefatos e disse: "Eu não busco poder para mim, mas para proteger aqueles que amo e restaurar o equilíbrio do mundo." As palavras de Elion ecoaram pelo santuário e as visões desapareceram. Líria sorriu e disse: "Você provou o seu valor, Elion. A coroa de Luminara é sua." Ela entregou a coroa a ele, e Elion sentiu uma conexão imediata com os 3 artefatos. Eles brilharam em harmonia, como se fossem uma única entidade. No entanto, o momento de triunfo foi interrompido por uma risada sombria que ecoou pelo santuário. Uma figura envolta em sombras surgiu, segurando uma lâmina negra. Era Morath, um ser que Elion havia visto em sua visão. Ele revelou que havia manipulado os eventos desde o início, esperando que Elion reunisse os artefatos para que ele pudesse tomá-los de uma vez. Morath atacou, mas Elion estava preparado. Ele usou os 3 artefatos em conjunto,
criando uma barreira de luz e sombra que repeliu o golpe. A Elara juntou-se a ele, usando sua magia para fortalecer a defesa. No entanto, Moraf era poderoso e a batalha se seguiu ferozmente. Elion percebeu que não poderia vencer Moraf apenas com força. Ele precisava entender o verdadeiro poder dos artefatos. Concentrando-se, ele sentiu as energias da luz, das trevas e das estrelas se fungirem dentro dele, criando um equilíbrio perfeito. Com um grito de determinação, ele lançou uma onda de energia que atingiu Moraf, dissipando sua forma sombria. Moraf desapareceu, mas suas últimas palavras ecoaram. Isso não acabou, Elion. As trevas sempre retornam. Com a ameaça temporariamente afastada, Elion e a Elara sabiam que o reino estava seguro por enquanto. Eles deixaram o Santuário das Estrelas, levando os 3 artefatos consigo. Elion sentiu uma sensação de realização, mas também de responsabilidade. Ele sabia que sua jornada estava longe de terminar. De volta à Floresta Esquecida, Elion e a Elara foram recebidos por uma multidão de criaturas mágicas e espíritos da natureza que os saudaram como heróis. A Elara explicou que os 3 artefatos, a chave de Luminara, o cristal de Solaris e a coroa de Luminara, precisavam ser reunidos em um ritual antigo para restaurar o equilíbrio do mundo e selar as trevas que Moraf havia despertado. O local escolhido para o ritual foi a Grande Árvore, uma árvore colossal no coração da floresta, cujas raízes brilhavam com uma luz suave. Elion sentiu uma conexão profunda com o lugar, como se a árvore fosse o coração pulsante do mundo. A Elara guiou até o centro das raízes, onde uma plataforma de pedra aguardava os artefatos. Elion colocou os 3 artefatos na plataforma e imediatamente uma luz intensa emanou deles, criando um vórtice de energia que subiu até ao céu. Ele sentiu as forças da luz, das trevas e das estrelas se fundirem, criando um equilíbrio perfeito. No entanto, o ritual exigia mais do que apenas os artefatos. Exigia um sacrifício. A Elara explicou que, para completar o ritual, Elion precisaria renunciar a algo de grande valor para ele. Ele pensou em sua vida simples em Lumaré, em seus pais, em seus sonhos de aventura. Finalmente, ele entendeu que o sacrifício necessário era seu próprio desejo de poder. Ele precisava abrir mão da tentação de usar os artefatos para si e confiar no equilíbrio que eles representavam. Com um suspiro, Elion fechou os olhos e concentrou-se. Ele libertou o apego aos artefatos, permitindo que sua energia fluísse livremente. O vórtice de luz e sombra se intensificou, envolvendo a grande árvore e se espalhando por toda a floresta. Elion sentiu uma paz profunda, como se estivesse conectado a tudo ao seu redor. Quando a luz finalmente se dissipou,
Os artefatos haviam desaparecido, mas a floresta estava transformada. As árvores brilhavam com uma luz suave e o ar estava cheio de uma energia revitalizante. A Elara sorriu e disse: "Você fez isso, Elion. O equilíbrio foi restaurado." No entanto, Elion sabia que a sua jornada não terminaria ali. Ele havia aprendido que o equilíbrio não era um estado permanente, mas uma escolha diária. Ele decidiu permanecer na Floresta Esquecida, não como um herói, mas como um guardião, ajudando a proteger o mundo que ele ajudara a salvar. Anos se passaram. Elion tornou-se uma lenda viva, não por sua fama, mas por suas ações silenciosas e dedicadas. Ele ensinou os outros a importância do equilíbrio, da humildade e da conexão com a natureza. A vila de Lumaré prosperou e a Floresta Esquecida tornou-se um lugar de paz e harmonia. Em uma noite estrelada, Elion sentou-se sob a grande árvore olhando para o céu. Ele sentiu uma presença ao seu lado e viu a Elara, que sorriu e disse: "Você encontrou seu lugar no mundo, Elion. E o mundo é melhor por causa disso." Elion sorriu, sentindo uma gratidão profunda por tudo que vivera. Ele sabia que desafios ainda surgiriam, mas também sabia que estava preparado para enfrentá-los. Ele olhou para as estrelas e sentiu que em algum lugar lá fora, outras histórias estavam apenas começando. A história de Elion espalhou-se pelo reino, inspirando gerações a buscar o equilíbrio em suas vidas. A Floresta Esquecida tornou-se um símbolo de esperança e renovação. E os artefatos, embora esquecidos, continuaram a ser lembrados como uma lição sobre o poder da humildade e da sabedoria. Elion nunca mais viu Morath, mas sabia que as trevas sempre tentariam retornar. No entanto, ele também sabia que, enquanto houvesse pessoas dispostas a lutar pelo equilíbrio, a luz sempre prevaleceria. E assim, sob o céu estrelado, a história de Elion tornou-se eterna. Não como um conto de heróis e vilões, mas como uma lição sobre a importância de encontrar o equilíbrio dentro de si mesmo e no mundo ao redor.